Nas aulas passadas, nós falamos sobre a agregação, como funciona, né, a história da agregação. Não esqueça, tá? A agregação, ela é um tipo de associação, só que ela tem digamos assim, uma pequena restrição na hora de relacionar objetos, né? Que o objeto, ele tem que ser do tipo certo, né? Aquele objeto lá do tipo tal, né? O tipo X. Se não for aquele, ele não caracteriza uma agregação, tá? Agora nós vamos falar sobre a composição, tá? Qual a grande diferença, como eu falei, né, que eu mais acho massa, são esse tipo de relacionamento da composição, que nada mais é do que uma agregação. Pega a ideia da agregação e coloca apenas a história da restrição máxima, né? Como assim restrição máxima, né? Se dizer que um objeto ele compõe um outro objeto, nesse caso eu estou criando uma dependência, né? É uma restrição que, para esse cara viver, para esse cara nascer, eu preciso desse objeto, tá? É simples assim, tá? Pega a ideia da agregação, né, com a historinha lá dos balãozinhos, do diamante aberto, e transforma ele, né, no diamantezinho fechado, que é aquele todo pintadinho de preto. Da mesma forma que a associação, nós temos, digamos assim, um objeto utiliza um outro objeto, né? Nós temos na agregação, que é um objeto tem um ou vários objetos. Aqui, né, na composição, nós podemos dizer que um objeto também tem um outro objeto. Só que na composição, como eu disse anteriormente, esses objetos, eles são totalmente dependentes, tá? O objeto todo, né? Lembra do que eu falei do todo e parte? O objeto todo depende das partes, né? Depende da parte para viver, beleza? Então eu vou abrir aqui o diagrama. Deixa eu abrir aqui o diagrama, vamos aqui para minha tela, né? Eu vou abrir aqui o nosso diagrama e é o mesmo diagrama da agregação, só que com uma coisa que é esse camarada aqui, tá? Que é a forma de pagamento, tá? Perceba, né, que a simbologia na UML para a composição é o mesmo diamantezinho, é o mesmo losango aqui, só que fechado, né? Lembra na matemática que a bolinha fechada era um termo mais fechado, né? Então aqui é a mesma coisa, ó. O losango fechado caracteriza uma composição. Eu coloquei aqui nesse exemplo forma de pagamento para ser uma composição de carrinho de compras, tá? Apenas para a gente utilizar os mesmos exemplos, tá? Mas o que eu estou dizendo nesse diagrama, tá? É o seguinte: o carrinho de compras, para existir, eu preciso de uma forma de pagamento, tá? Vamos supor que temos uma loja, né? Um e-commerce diferente que quer que para criar o carrinho de compras você já tem que escolher a forma de pagamento, tá? Vamos colocar aí esse exemplo fictício, tá? Não sei nem se existe algo, acho que não existe algo desse tipo, mas eu coloquei esse exemplo apenas para você fixar e a gente utilizar os mesmos exemplos e fica uma coisa muito mais legal, uma coisa muito mais didática, tá certo? Então, entenda, né, que quando eu coloco uma simbologia, né, essa simbologia aí do losango fechado, isso é porque eu estou dizendo que o carrinho de compras, que é o todo, lembra-se que o carrinho de compras é o todo, ele depende da parte para viver, tá? Ele depende dessa parte para poder existir, né? Digo viver, existir, é a mesma coisa. Eu digo para você instanciar um carrinho de compras, você tem que informar a forma de pagamento, tá certo? Esse é o grande lance da composição. E também para a gente também, lógico, você já deve ter deduzido que isso é um relacionamento, né? É um relacionamento de objetos muito mais restrito, tá? A diferença da agregação para a composição é que um é muito restrito e o outro não é restrito, tá? Se você captou essa ideia, você pode correr para o abraço que você já aprendeu, tá? Tudo é relacionamento entre objetos, tá? Então, para a gente finalizar aqui, tá? Para finalizar e fixar, na verdade, nós vamos criar aqui uma classe forma de pagamento que ela vai compor, né? A palavra compor até soa mais como obrigatório, né? Para eu, digamos assim, para eu poder sair na rua, eu tenho que ter roupa. Então, uma roupa compõe uma pessoa, né? Podemos fazer isso. Outro exemplo que a gente pode fazer também é de computador, né? O computador, ele precisa dos seus componentes, placa-mãe, precisa de uma memória RAM, precisa de um processador. Então, podemos dizer que computador é o todo, certo? É o todo, né? Como se fosse o carrinho de compras. E a memória RAM, um objeto memória RAM, um objeto processador, um objeto placa-mãe, seriam objetos que iriam compor o computador. Até porque, conceitualmente, tá?
conceitualmente, o computador não ia conseguir funcionar, né, sem uma memória, sem um processador, sem uma placa-mãe. Então são classes que se compõem, tá certo? Que se compõem para um objetivo, tá certo? Então espero que você tenha entendido, tá? Essa parte mais conceitual, é importante sim ter essa parte conceitual na notação de objeto, porque sem essa parte conceitual, a prática não fica tão entendido, né? A prática não fica tão legal de se fixar. Então você entendendo esse conceito da composição, com certeza na prática você vai tirar de letra, tá bom? Então vamos para a prática agora, próxima aula, nós vamos colocar isso aqui em prática, apesar de ser apenas criação de uma classe, eu vou colocar alguns nuances lá, algumas dicas para que você fixe a composição, tá bom? Que eu digo mais uma vez que é o relacionamento que eu mais gosto, o relacionamento que eu mais, digamos, que eu mais pratico no meu dia a dia, tá bom? Então, encontro você na próxima aula.